Fala, galera Smart. Estamos aqui hoje para mais um Smart Entrevista. Eu, Pedro e Pierre. E hoje nós estamos aqui com o Felipe, que tem o maior e melhor canal de consórcio do Brasil. Vou compartilhar aqui para vocês a carinha do canal dele. Ó. Quem tiver interesse de aprender tudo sobre consórcio, pode seguir lá o canal dele. Tem muito conteúdo de valor. 13 mil seguidores aí. Exatamente. Conteúdo sensacional. Estamos aprendendo muito com o consórcio com ele. E hoje ele vai falar um pouquinho para vocês sobre como funciona o consórcio e como que isso se aplica nos leilões de imóveis, tá? Então, Felipe, se quiser se apresentar aí, fala um pouquinho da sua trajetória, de como você chegou nos consórcios e como é que a sua atuação profissional, em que ramo você atua, assim, especificamente dentro dos consórcios, para quem você auxilia, enfim. Pessoal, eu sou o Felipe Consórcios, eu estou no segmento de consórcios há 11 anos. Há 7 anos eu fundei a minha empresa, que chama Felipe Consórcios, e desde então eu atuo como um corretor especializado na área. A minha empresa é uma corretora, ou seja, nós representamos várias administradoras de consórcio, bancos, e a nossa intenção é sempre levar para o nosso cliente o melhor produto de acordo com a necessidade dele. Se tratando aqui do YouTube, a gente infelizmente percebeu há uns anos atrás que faltava conteúdo de qualidade na internet. Infelizmente, consórcio ainda é um produto que, se o cliente não tomar alguns cuidados, ele pode fazer um mau negócio, ou ainda que ele contrate com uma boa administradora, ele pode não estar contratando o melhor negócio de acordo com a necessidade dele. E a nossa intenção sempre é essa, é sempre linkar o cliente, ligar o cliente à necessidade ao melhor produto de consórcio. Para imóvel, automóvel, caminhão, construção, maquinário, atuamos nessa área, graças a Deus. Hoje a gente tem clientes em todo o Brasil e fora do Brasil. Então, é uma coisa que a gente tem muita felicidade em dizer. Eu tenho clientes em praticamente todos os estados do Brasil. Acho que, salvo engano, eu tenho algum estado ali do Nordeste que ainda não tenho pelo menos uma cota vendida, e algum estado do Norte do país que eu ainda não tenho, mas Sul, Sudeste eu já tenho em todos, Centro-Oeste em todos. E ali, graças a Deus, temos clientes no Amazonas, no Acre. E aí temos em outros países também. Já vendi cota no Japão, Inglaterra, Espanha, Portugal, de brasileiros que investem para, quando regressar, ter um imóvel próprio, ter caminhão, ter automóvel, enfim, ter patrimônio no Brasil. Muito legal. Felipe, o objetivo aqui da entrevista é tratar especificamente de consórcio, mas a gente percebe que as pessoas costumam confundir a questão de consórcio e financiamento. Você poderia abordar para a gente quais são as principais diferenças e vantagens e desvantagens do consórcio em relação ao financiamento? Olha, existe, na minha opinião, um erro muito grande no mercado em que um produto, não um produto, mas um mau profissional, ele acusa o outro, o concorrente dele, como um mau produto. Esse é um grande erro que lá há 11 anos atrás, no meu primeiro ano de profissional de consórcio, você sempre tem aqueles seus tutores ou os seus professores que querem falar isso, fazer isso. Eu, graças a Deus, fui aprendendo, me especializando, e hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Então, eu queria já deixar uma coisa bem clara aqui, que financiamento é bom, consórcio é bom, guardar dinheiro e comprar à vista é ótimo, aplicar dinheiro é ótimo, comprar na construtora é ótimo, comprar no leilão é ótimo, tudo é bom, todos os produtos são bons. Não existe um produto bom que não tenha um concorrente para justamente desafiar a qualidade dele. É igual Brasil e Argentina, é igual Cruzeiro e Atlético, São Paulo e Corinthians, é a mesma coisa. Então, o adversário é igual o Ayrton Senna e o Alan Prost. Então, o adversário sempre é excelente. Então, é justamente isso que eu quero abordar, PR. O financiamento, ele é diferente do consórcio. E aí é que está a grande riqueza do mercado financeiro. Então,
O financiamento, ele é para o cliente que tem pressa. Ponto e acabou. Só que todo dinheiro, não importa de onde ele venha, eu costumo dizer o seguinte: existe o princípio do crédito imobiliário ou do crédito de uma forma geral. Sempre, para se emprestar dinheiro, antes alguém vai ter que guardar dinheiro. Então, se o banco empresta dinheiro, é porque existem muitos poupadores e investidores que ou poupam ou aplicam o dinheiro das mais variadas formas. Se o consórcio, ele então libera a carta de crédito, é porque antes disso, os consorciados estão pagando mensalmente. Se um seguro, ele indeniza um sinistro, é porque antes eu tive vários segurados que foram lá e se preveniram do risco. Se um agiota empresta dinheiro, é porque ele guardou dinheiro para ter dinheiro para emprestar juros. Então, sempre no crédito há o princípio da poupança. Dinheiro não dá em árvore. E é isso que, infelizmente, as pessoas se enganam no mercado. Porque quando a gente vai debater o melhor produto, a pessoa fala, não, mas o banco é que empresta dinheiro. Não, o banco não empresta dinheiro. Ele, tudo bem, ele empresta, mas ele antes, para emprestar, ele tem que captar. Então, ele capta, e aí ele vai emprestar juros para devolver lucro e rentabilidade de quem foi lá e guardou o dinheiro. Então, a principal, esse fundamento, ele é muito importante dizer aqui, porque as pessoas precisam entender que sempre um financiamento vai ter juros, sempre um consórcio vai ter taxa de administração, sempre um seguro vai ter um custo. Por quê? Porque tudo isso é resultado do mundo em qual a gente vive. Então, a diferença básica entre um financiamento e um consórcio é isso. O financiamento, ele vai cobrar juros, não tem como. Então, você que quer financiar um imóvel, é muito simples. Melhor do que eu te explicar aqui hoje como é que vai funcionar um financiamento passo a passo, é você entender que se você quer financiar um imóvel, você pode fazer uma simulação de um financiamento em qualquer banco. Todos os bancos hoje disponibilizam em seus sites simuladores de financiamento, aonde você vai colocar os dados da compra que você pretende realizar e você vai ter uma noção do custo de um financiamento. Vamos trazer para a Caixa Econômica Federal, que é o banco hoje da história e também atual, que é o que mais financia imóveis no Brasil. Ontem mesmo eu estava fazendo uma simulada rápida aqui para um cliente, no qual o cliente ia tomar emprestado do banco R$160 mil, 160, e o custo final do financiamento, sem levar em consideração a atualização da taxa referencial e sem levar em consideração a atualização do seguro de vida devido ao envelhecimento do cliente, iria dar R$396 mil. Eu simplesmente, quando a Caixa dá a simulação, eu simplesmente peguei a primeira parcela, que é a maior, somei com a última, que é a menor, tirei a média da maior e da menor, encontrei a parcela média, fiz vezes todo o prazo, e esses 160 mil iria sair por R$396 mil. O cliente ia estar pagando R$236 mil de juros. Então, mais do dobro, sem levar em consideração nenhuma atualização monetária no decorrer do financiamento. E detalhe, um financiamento de 360 meses. Não chega a ser o financiamento de 420 meses, que seria então o maior custo, porque eu tenho a mesma taxa de juros aplicadas a um prazo maior, automaticamente eu teria um custo final maior. Então, trazendo de modo prático para um consórcio, esse mesmo imóvel, levando em consideração, se eu tenho um cliente que quer financiar, entre aspas, eu tenho um cliente que está motivado pela pressa, ele está apressado, então ele quer contemplar rápido. Teoricamente, eu vou ter que tratar ele dessa maneira a fim de levar ele para ele o melhor produto. Então, nesse caso aí, num consórcio, se eu fosse tratar a mesma parcela, que é a simulação que eu fiz para o meu cliente, parcela em torno de R$1.700, com a mesma entrada em torno de 40 mil, 50 mil reais, no consórcio eu reduziria o prazo para aumentar a probabilidade de contemplação do meu cliente. O Pedro tem bastante conhecimento nesse assunto. E eu teria para esse mesmo cliente um custo final em torno de
60 mil reais de taxa, 60 a 70. Isso não levando em consideração o produto mais barato. Então, a principal diferença do consórcio está nas taxas. Financiamento tem taxa de juros, consórcio tem taxa de administração. No financiamento, o cliente tem que saber calcular o total dos juros e ele vai ter que, então, da mesma forma, saber calcular o total da administração. Nesse exemplo básico que eu dei aqui, um financiamento seria tranquilamente 150 mil mais caro que um consórcio. Isso eu estou simplesmente tratando de grosso modo. Olha, essa é a proposta do financiamento, essa é a proposta do consórcio. Obviamente que você vai ter debates aí no mercado que vai ser, olha, mas no financiamento eu posso fazer a amortização do financiamento nas parcelas lá do final do plano para abater os juros. E aí é que entra, esse é o detalhe, sempre que o cliente dá esse argumento, ele está, na verdade, ele está mais ou menos protegendo o sistema que mais agrada a necessidade dele. Ou seja, se a necessidade dele é a pressa, se ele precisa rápido, ele já sabe que o financiamento vai ser mais rápido. Então, é como se ele protegesse esse indivíduo. Ele racionalizar a decisão dele, né, Felipe? Exato. Ele é isso. Mas aí cabe, isso é muito legal. Por quê? Porque eu costumo dizer para os meus clientes, para as pessoas que trabalham comigo, eu falo isso, olha, a verdadeira objeção da venda começa justamente quando o cliente está preparado para fechar. Enquanto o cliente não está preparado para fechar, ele não bota a objeção verdadeira. Quando o cliente está preparado para fazer negócio, aí ele começa a colocar a objeção verdadeira. Por quê? Porque ele vai procurar, é como se ele estivesse montando uma tese. É verdadeiramente uma tese, onde ele vai procurar todos os fatores, ele vai questionar todos os elementos que vai comprovar se de fato ele está fazendo o melhor negócio. Aí ele vai dar esse tipo de objeção. Antes de partir para a próxima pergunta, você tocou num ponto aí que eu gostaria que você abordasse um pouco melhor, que é a questão da amortização, a diferença de amortização. Porque, assim, se você puder aprofundar para a gente, eu acho que vai ser didático tanto para nós quanto para quem estiver nos ouvindo, mas eu vejo o seguinte, justamente, igual você falou, cada crédito, tipo de crédito é um benefício. O financiamento está ali, o benefício dele você está com pressa, é ele que é. O consórcio talvez exija um pouco mais de planejamento, mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que tanto entender a amortização, acho que é diferente, né? O sistema em um e o outro, se você puder abordar para a gente, quanto também, assim, a pessoa, se ela pensar em amortizar, beleza, ela escolher o consórcio aos poucos, porque, assim, pelo que eu tenho visto, não sei se eu estou errado, as taxas dos consórcios são maiores, então você tem que pensar em amortizar mesmo. Agora, as taxas de financiamento são maiores, né? Então você tem que pensar em amortizar mesmo. Agora, por outro lado, os taxas de consórcio são tão boas, se você fizer um bom consórcio, um bom estudo, um bom consórcio, esquece de amortizar aquilo ali, que vai ser melhor você rolar aquilo ali e aplicar seu dinheiro em outro lugar, né? Mas se você puder focar para a gente essa diferença da amortização entre financiamento e consórcio. O financiamento, quando você amortiza ele existe uma sofisma, na minha visão, na minha opinião, no financiamento. O que é a sofisma? A sofisma é aquela, não chega a ser uma mentira, mas é uma omissão tão bem colocada que a pessoa não percebe, ela só percebe quando ela já contratou o produto, e isso pode acontecer em consórcio também. Infelizmente, acontece muito nos dois produtos. A maioria dos clientes que, infelizmente, compram produtos ou de consórcio ou de financiamentos, compram esses produtos sem saber realmente o que estão contratando. As pessoas, muitas vezes, ou ela foca no produto e esquece do que envolve o entorno dele, e no consórcio também ela foca ali muito no preço, na parcela e no prazo, e muitas vezes esquece o entorno. Então, em relação à amortização,
Quando a pessoa contrata um financiamento, os bancos eles têm o hábito muito bem pensado de mostrar para o cliente a amortização sobre o ponto de vista do crédito que foi tomado emprestado. Ou seja, a pessoa faz o financiamento, esse exemplo aí de 160 mil que eu dei. Lá, aí o financiamento tem o custo final, tem os juros, 396 mil, etc. Mas como o custo final não está pré-estabelecido, ele pode sofrer variações conforme a atualização pela taxa referencial ou seguro de vida. Entre aspas, existe uma justificativa para não se apresentar o saldo devedor no montante já com juros e taxas. O que acontece, então? Quando a pessoa faz um financiamento, por exemplo, de 160 mil reais, quando ela paga a primeira parcela, simplesmente a área ali de cliente ou os extratos que ela tem do financiamento dizem o seguinte: olha, você pagou uma parcela de 2 mil reais. Agora você não deve mais 160 mil reais. Você deve 159.650 reais. E isso aí vai incutindo na cabeça da pessoa e a pessoa não consegue perceber. Por quê? Porque na cabeça dela, conforme ela está visualizando, ela deve 159.650, mas não é isso que ela deve. Ela deve, na verdade, 394. Você entendeu? Só que há justificativas para que as pessoas não consigam enxergar. Quando ela consegue enxergar isso, ela enxerga isso, porque eu tenho muitos clientes aqui no escritório provenientes dessa situação. Ela enxerga quando ela pagou 5 anos ali do financiamento e o saldo devedor dela, que na cabeça dela ia já ter baixado ali X%, aí nesse exemplo ela está devendo ainda 150 mil reais, 140. Aí ela começa a entender que aquilo que sai não se justifica naquilo que ela realmente está pagando. Então, eu dou essa explicação aqui em relação à amortização, porque infelizmente existe isso, a pessoa não consegue entender. Aí sabe qual que é o outro jeito como ela entende? Ela entende quando ela tem um grande saldo de fundo de garantia, quando ela vendeu o carro, quando ela vendeu uma outra propriedade, enfim, quando ela conseguiu de alguma outra maneira o dinheiro, aí ela pega aquele montante, ela vai lá no banco fazer a amortização. Vai sumir aqui o mesmo valor do carro que eu vendi, vai sumir do meu financiamento. Aí não muda. Aí ela fala, caramba, quer dizer que se eu der essa grana, é isso que vai acontecer? Aí é que, pum! Aí ela percebeu. Mas aí já foi da minha parte foi a mais fácil. Da minha parte foi a forma mais fácil de visualizar, foi essa. Pô, você acabou de vender um carro, pera aí, então que agora eu vou amortizar tudo de uma vez lá, aí ele não vai estar me cobrando taxa nem nada, vai diminuir isso aí do saldo devedor. Não diminui, né? Eu falo aí, para você que está assistindo esse vídeo, bota nos comentários se você tem essa experiência, se não é realmente desse jeito que acontece. Se não fosse desse jeito, eu não teria clientes aqui comigo que pagam consórcio visualizando a quitação dos financiamentos bancários. E aí, tá vendo? É o que eu falo, já é uma venda que quando nós fazemos aqui, é uma venda como se fosse uma caça ao tesouro. É mais ou menos isso. Por quê? Porque eu tenho um cliente que ele está com financiamento aqui, o financiamento dele está decrescendo. E aí eu tenho o consórcio, ele vai contemplar o consórcio. Só que o consórcio, conforme o perfil do meu cliente, eu tenho que projetar a contemplação, sendo que eu tenho um saldo devedor em movimento. Então, quando a gente faz esse tipo de venda, a gente procura encontrar o melhor lugar, porque ele começou um consórcio, ele vai é como se eu entendesse em que momento, conforme a necessidade do meu cliente, essas linhas vão se cruzar. Entendeu? É mais ou menos assim, eu vou ter que... É um gerenciamento da dívida do meu cliente,
versus o perfil de venda do comprador de consórcio, projetando quando ele vai contemplar conforme o perfil dele, entendendo qual é o saldo devedor que a gente vai ter quando essa cota contemplar, levando em consideração que pode haver uma variação. E aí é isso que a gente tenta. Por quê? Porque um dos segredos do consórcio aqui vai uma dica muito importante de consórcio. Você quer fazer um consórcio, a melhor carta sempre vai ser o melhor negócio. Sempre. Sempre a menor contratação é o melhor negócio. É uma lei em consórcio. Depois que você vende e vai aprendendo, estudando e tal, hoje eu posso dizer isso. Pode até que talvez ser uma coisa básica, mas não é, porque como existem muitos produtos de consórcio diferentes no mercado, isso causa dizer isso pode causar uma estranheza, mas não é. A menor carta é sempre o melhor negócio. E aí é isso que a gente faz. E trazendo então agora para o consórcio, a amortização do consórcio, na minha visão, ela só é boa, ela só vale a pena quando está no ponto de quitação. Então, também é uma opinião minha, mas é um conselho que eu dou a todos os meus clientes. Os meus clientes me perguntam, Felipe, se eu pagar lá da última, eu também tenho desconto? Aí eu falo para o cliente, não, no consórcio você não vai ter desconto, o máximo que você vai ter desconto é o desconto do seguro de vida, porque porque quando o cliente contempla, ele está obrigado a contratar o seguro de vida. Ele contemplou, vai comprar o imóvel, assim como o seguro de vida é obrigatório no financiamento imobiliário, ele também se torna obrigatório no consórcio, visto que o seguro tem como principal objetivo garantir a solidez do sistema financeiro, tanto quando se diz respeito a financiamentos, quanto se diz respeito a consórcio. Então, em caso de sinistro do cliente, presume-se que, havendo o seguro, o imóvel está quitado e ele não prejudica o grupo de consórcio, uma vez que o grupo de consórcio continua precisando do recebimento daquela cota, porque aquele cliente está contemplado, mas outros ainda não estão. Assim mesmo, assim como o financiamento vai pedir. Então, quando se trata de consórcio, eu digo isso para o meu cliente, eu falo, olha, a quitação no consórcio é ideal quando está no ponto de quitação. Vamos dar um exemplo. O consórcio ele atualiza as cartas pelo INCC. Vai haver atualização de INCC. Havendo atualização de INCC, toda vez que quando o cliente consegue antecipar parcelas, ele também estará economizando as futuras atualizações do INCC. Então, se ele consegue antecipar, ele não só antecipou a dívida, como ele teve uma economia, porque no próximo ano, a parcela dele ia ficar um pouco mais alta devido à atualização, e se a gente então só focar na atualização, ele no próximo ano teria um custo final um pouco maior do que ele teve nesse ano. Então, quando ele antecipa, ele tem sim uma economia, porque ele não vai pegar as atualizações futuras. Porém, a atualização versus um bom investimento do montante perde. Ou seja, a atualização ela é menor do que se o cliente pegar essa grana e aplicar no banco, se ele simplesmente deixar poupando e rendendo, se ele simplesmente fizer uma boa aplicação. Enfim, mesmo que se a gente estiver falando mesmo nas aplicações totalmente seguras que tem aí... Comprar imóvel leilão. Exato. Ganhar mais do que... É isso que eu falo para o meu cliente. Pô, você está devendo 50 mil. Eu falo isso para o meu cliente. Você está devendo, 150 mil. Aí você tem 50. Você vai amortizar 50 na dívida? Eu digo para o meu cliente, eu no seu lugar, eu não faria isso. A parcela está dentro do seu orçamento? Tá? Você se sente pressionado em pagar? Você está apertado financeiramente? Não. Então, eu falo isso, exatamente o que você falou, Renan. Eu falo isso para o meu cliente. Eu falo, eu no seu lugar, compraria um terreno e deixaria ele lá quietinho. Um bom negócio imobiliário. Eu arremataria um imóvel... Tem um ditado popular, até em inglês, que é cash is king, que é dinheiro é o rei, né? Então, assim, você ter dinheiro na mão, para você
comprar, né, aderir a uma cota de consórcio e tal, existe ali um esforço, uma logística até ser contemplado e tal. Então, poxa, você já tem ali, se você tem uma boa dívida ali, um bom crédito, fica com dinheiro na mão, porque você vai ter boas oportunidades de negócio, né? Aí eu digo para o meu cliente o seguinte: agora você poupa, você é disciplinado em guardar dinheiro? Você e sua esposa? Aí o cliente fala: não sou, cara, não sou. Aí eu viro para ele: então Então beleza. paga. Então paga, sai amortizando, porque os consórcios permitem isso. O cliente ele pode emitir boletos do valor que ele quiser, qualquer valor que seja, e ele simplesmente paga. Eu tenho um consórcio imobiliário, então se agora eu quiser, eu entro aqui na minha cota, o Pedro eu sei que tem também, eu entro aqui na minha cota, eu emito uma antecipação de qualquer valor e pago. Então eu vou indo para o meu cliente e falo: faz isso, porque é isso. E eu acho que o mercado hoje, ele pouco respeita a personalidade do cliente. Eu acho que o mercado, ele quer ditar muita regra. Eu vejo dessa maneira. Ele, na minha opinião, hoje o mercado, na era do YouTube, a gente tem muitos ditadores de regras que querem incutir ideias na cabeça do cliente. Eu acho que o bom aprendizado é o aprendizado da vida, é o aprendizado que respeita a personalidade do indivíduo. Então, existe, né, o indivíduo tranquilo, existe o indivíduo que não liga para patrimônio, ele liga para viajar, existe o indivíduo que liga para torrar o dinheiro dele, existe o cara que não compra um café na padaria porque ele calcula R$3 é o café na padaria, na minha casa eu faço o café e vou gastar 50 centavos. Né? Perfeito. Ô, Felipe, perfeito, cara. Perfeito sua explanação, né? A parte que a gente abordou sobre diferença, financiamento e consórcio, e aí suas explicações aí, a diferença da amortização, os exemplos que você deu, acho que é muito ilustrativo. Então, só para concluir, coisinha rápida, por isso que no consórcio eu só aconselho a quitação, porque a quitação, na minha opinião, é diferente. Aí o cara tá faltando lá 40 mil para quitar o imóvel. Ele tem um carro na garagem que fala 40 mil. É isso que eu falo para o meu cliente. Eu falo: cara, não tem o porquê você vai pagar a atualização de consórcio imobiliário, sendo que você tem aí um patrimônio que vai depreciar. Um exemplo, eu dou alguns exemplos. Uhum. Então, esse é o exemplo que eu tenho. Então, por exemplo, tá faltando isso? Vende teu carro, dá quitação no teu imóvel, derruba a parcela do consórcio, compra um carro novo para você e começa um novo investimento. Isso, porque aí você tem até abre margem, né, para você adquirir outro consórcio ou fazer um novo investimento que requer aporte mensal ali. Ele perfeito, cara, suas colocações. Outra, eu dou um conselho aqui para quem vai comprar imóvel. As pessoas, na minha opinião, elas devem ter ciência do que elas estão comprando, óbvio, mas eu acho que a pessoa não tem que se preocupar, na minha opinião, é uma opinião minha, ela não tem que se preocupar na amortização antecipada, nem do financiamento e nem do consórcio. É uma opinião que eu tenho. Eu acho que você não consegue pensar um bom negócio pelo fim. Eu acho que você consegue pensar um bom negócio pelo início e pelo meio. Eu acho que o fim é mais ou menos uma caixinha de surpresa, visto que, como a gente sempre trata de longos períodos, é muito difícil você saber como é que você vai estar daqui 10, 15 anos. Então, você entende? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou, graças a Deus, ser pai do meu primeiro filho. Minha esposa está grávida. Mesmo, você me falou, parabéns. Exato. Então, Parabéns aí. Obrigado. Então, é uma opinião que eu tenho que, até um mês atrás, eu tinha alguns projetos. Esse mês já mudou. Não que eu não tivesse esperando planejar dentro do meu planejamento, eu já não esperasse ter um filho. Só que, ainda que eu tá dentro do meu planejamento ser pai, ainda assim é uma nova experiência com novas questões que eu não conhecia, por mais que eu já estivesse planejando. Você entendeu? E isso acontece com todo mundo.
a gente vai, os cenários da vida da gente vão mudando a forma que a gente pensa e acontece, a gente amadurece, ou enfim. Felipe, antes da gente focar no consórcio aplicado a leilões, vocês falam muito bem aí sobre as diferenças de crédito, cada um tem seu benefício, financiamento, seja ou consórcio e tal, cada um tem, mas aí agora focando, pensando antes da gente passar para o consórcio em leilões, vamos colocar que a pessoa já fez uma análise e que ela viu que para o caso dela é melhor consórcio. Queria que você desse aí 1, 2 dicas aí. A pessoa, então, já escolheu, viu que o consórcio é para ela, que é melhor que o financiamento, mas uma dica, assim, para fazer a escolha do consórcio ideal, da administradora ideal, do grupo ideal, para ela pegar a cota dela, e aí depois a gente passa aí para a aplicação do consórcio de leilões. Ela entra no site www.felipeconsórcio.com.br, localiza o nosso contato, manda um WhatsApp. Pronto. Porque tem um especialista, né, para te ajudar, né? Porque o corretor, ele não trabalha só com uma administradora, né? Ele trabalha com várias administradoras. O especialista vai ver dentro do seu perfil para o que você quer, o seu propósito, o que vai ser. E é isso que a Felipe Consórcio faz, né? É isso que a gente faz. Então, é muito difícil. É isso que a Smart Leilões faz, quanto como leilões. Eu acho que essa é uma tendência muito positiva do mundo que chegou no mercado financeiro e vai se aprimorar cada vez mais. A grande riqueza do mundo ainda é o conhecimento. Eu acho que continuará sendo. E basicamente é isso. A pessoa pode, por ela mesma, encontrar o melhor negócio? Pode. E o melhor negócio, às vezes, nem é de fato o melhor negócio, mas é o negócio que satisfez o desejo do cliente. Isso é o melhor negócio. Mas se a pessoa quiser ter menos trabalho e mais assertividade, eu garanto que a nossa empresa está preparada para isso. E se eu puder dar dicas, acho que hoje uma dica fundamental que eu dou para o cliente não adianta o cliente querer o menor custo. Consórcio não é o menor custo. Consórcio é o melhor custo-benefício, é o melhor produto, como qualquer outra coisa. E, infelizmente, o mercado de consórcio, ele, não digo nem infelizmente, mas ele não é um mercado padrão. O mercado de financiamento, ele é um mercado padrão. Padrão em que sentido? Em que todos emprestam dinheiro do mesmo jeito, mudando apenas as taxas de juros, prazos e a burocracia na análise de crédito. Mas todos os bancos emprestam dinheiro do mesmo jeito. Quase todos procedimento mesmo. Tudo igual. Aí o que muda? O cliente compara a taxa, compara acesso ao crédito. O cara tem uma dor de cabeça, tem uma dor de cabeça ali lá na Caixa, ele não tem relacionamento com a Caixa, é um banco estatal. Aí ele vai na agência mais próxima da casa dele. Ele é até bem atendido. Eu tenho contas na Caixa, mais de uma, então eu sei, ele é bem atendido, mas é mais difícil. Só que aí o cara, o cliente, ele ou ela, né? Ele tem ali conta no Itaú. O que ele vai fazer? Ele tem um acesso muito mais rápido lá no crédito. Então, às vezes, ele opta por um financiamento um pouco mais caro, porém que foi papum, foi rápido. Aí no consórcio... Você tinha falado, né? Cada cliente... Exato. Já no consórcio, infelizmente, não há essa padronização. No consórcio, existem vários tipos e jeitos diferentes de se contratar consórcio. E isso para o cliente é uma grande pegadinha. Então, não vai significar que o cliente vai fazer um mau negócio, mas vai significar tranquilamente que o cliente não vai conseguir extrair o melhor negócio para ele. Então, entra aqui em contato com a gente que
você perde menos tempo e acerta o melhor produto. A gente sempre fala isso, né, no nosso canal, lá nos leilões, assim, a gente passa o conteúdo para que as pessoas, obviamente, consigam pensar por elas mesmas e tomar essa decisão. Muitas vezes as pessoas preferem aprender e fazer sozinhas, outras preferem contratar assessoria, mas eu acho que tem que ter essa... O YouTube e os canais digitais propiciaram isso, né? As pessoas que querem aprender por si mesmo procuram conteúdo, procuram na internet, enfim, conseguem aprender, mas... O brasileiro, eu acho que ele é meio avesso a isso, sabe? Ele é meio avesso a contratar consultoria. Enfim, mas quem não quiser procurar e entender de milhões de detalhes de consórcio, tem lá o Felipe, você vai lá, liga para o Felipe vai olhar tudo para você, vai comparar e vai ter uma assertividade maior, com certeza, vai diminuir a curva de... Você tem uma curva de aprendizado nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma, de coração, não falo porque estão no vídeo, mas eu falo porque eu sei o valor que isso tem. Se eu hoje for comprar um imóvel de leilões, eu com certeza contrataria... Você prefere... valoriza o trabalho, né? Isso, eu tenho certeza absoluta que se eu for comprar imóvel de leilão, eu contrato uma empresa como a Smart Leilões, porque para ter consultoria, porque não tem como, eu não vou saber dos detalhes que envolvem um leilão de imóveis. Não tem como. Eu tenho 11 anos na minha profissão e não sei de tudo. Um médico, ele tem 30 anos e continua estudando. Tá aí o coronavírus para provar isso aí. Cadê um infectologista de 50 anos de carreira que falou, não, o coronavírus funciona assim, a gente vai fazer tal tratamento, já tem um estudo avançado e acabou. Tá aí, o mundo inteiro parou. Então, a consulta aos especialistas, ela é fundamental para o bom negócio. E quem entende isso, sempre está um passo à frente. Então, tenho certeza absoluta que isso tem muito valor, não tenho nem dúvida. Por isso que eu estou aqui. Entrando mais na questão aí, né? Você já falou um pouquinho de consórcio, nós já falamos um pouquinho sobre a questão de leilões. Assim, qual que é a viabilidade de utilização das casas de consórcio na arrematação de leilão? A gente sabe assim que existem alguns empecilhos, tem prazo para pagamento, necessidade da garantia para a administradora, mas assim, teríamos alguns casos aí que a gente poderia utilizar a carta de consórcio para arrematar imóvel em leilão? Olha, esse é um assunto muito, muito, muito específico. Ele é muito detalhado. Eu, honestamente, não tenho uma resposta assertiva quanto a isso, porque a compra de imóvel por leilão, com certeza absoluta, depende mais do leiloeiro, em que condições está o imóvel, do que propriamente da administradora de consórcio. A administradora de consórcio, ela vai ter a única exigência que ela vai fazer para qualquer imóvel do mercado é que o imóvel esteja em condições de ser alienado. Ponto. Ela não vai questionar a origem do imóvel, ela vai questionar a ele serve como garantia. Exato. O imóvel pode ser a garantia? Pode. Agora, as administradoras de consórcio já prevêem há muito tempo soluções que fazem possível a compra de um imóvel de leilão, porque nem sempre a garantia da cota de consórcio tem que ser o imóvel a qual o cliente está querendo comprar. Então, não necessariamente a garantia da carta de consórcio tem que ser o imóvel que você, Renan, está comprando. Então, há, assim, total possibilidade de você deixar uma outra garantia para comprar esse imóvel. Então, se isso se faz possível. Exemplo, administradora de consórcio nenhuma paga imóvel rural, paga fazenda, paga sítio, paga chácara. Isso não é permitido em consórcios. O que não significa que esses negócios não acontecem. Eles acontecem deixando imóveis urbanos como garantia, porque as garantias, de modo geral, elas olham principalmente a liquidez da garantia, se for necessário a retomada justamente para ir a leilão, que é o que vocês trabalham. Então,
Tá? Você vê, é um ciclo que está todo interligado. Então, veja, o imóvel de leilão só existe por quê? Porque existe um inadimplemento, obviamente. E porque ele era a garantia de uma dívida, certo? Isso, exatamente. É exatamente isso que as administradoras e os bancos veem. É a mesma linha de pensamento. Então, se existe a Smart Leilões, se existem tantos leiloeiros pelo Brasil, se já existe um mercado de leilões, então nós estamos tratando da liquidez, ou seja, o banco ou a justiça tomou a propriedade do imóvel e trouxe ele ao mercado. No mercado ele consegue ser vendido, arrematado, eu consigo reaver o dinheiro, eu consigo sanar a dívida, eu consigo reaver o prejuízo? Consegue. Ok, isso é a liquidez. Então já existe todo um mercado que garante essa liquidez. Então, esse imóvel que tantos imóveis que vocês conhecem, nos quais vocês são especialistas, permite isso. É a mesma linha de pensamento das administradoras de consórcio. Então, vocês já viram leilão de fazenda? Leilão de fazenda tem. Tem, mas ele é raro, não é raro? Não é um negócio muito específico, Pedro? Diminui um pouco, porque não tem tanto consórcio, né, igual você falou e tal, né? Financiamento. Exatamente. Então, quando é que você vai ver uma fazenda ser comprada com linha de crédito, de financiamento? Não é É mais raro, né? SFI, não. A gente está falando de BNDES, Finame, e isso em outros momentos, e não no atual momento também da nossa economia. Então, é isso. O consórcio olha a liquidez da garantia. Ou seja, é possível comprar um consórcio, um imóvel, pagando com o consórcio diretamente ao leiloeiro? Eu acho que é possível. Não tenho 100% de certeza. Mas vai depender mais do leiloeiro, mais do imóvel, do que da administradora de consórcio. E hoje, você já tem os imóveis que são arrematados no leilão, em qual é permitido, inclusive, fazer financiamento, certo? Certo. Esse imóvel, para ele ser permitido fazer financiamento, vocês podem até explicar melhor do que eu, é porque o banco ele tem a escritura do imóvel, quando ele faz a venda, o arremate do leilão, na hora que vai dar financiamento, o objeto do contrato é compra e venda da mesma forma, que vai ser alienado novamente, correto? Correto. Perfeito. Felipe, é muito dessa pergunta se é viável ou não, meu modo de ver, pela experiência que a gente tem, é o seguinte: para os leilões judiciais é complicado porque você tem ali um prazo curto para efetuar o pagamento. Então, mesmo se você sanar o problema da garantia, você tem um prazo ali para fazer o depósito e ali vai ser mais complicada a situação. Agora, pelo lado dos imóveis de leilões extrajudiciais, que em geral 99% são leilões de bancos, né, de financeiras, eu acho que dá para usar sim e entra dentro do limite que o próprio financiamento tem. O que acontece? Normalmente, se o leilão é do Santander, só o Santander financia aquele leilão. Se o leilão do Bradesco, só o Bradesco financia aquele leilão. Por quê? Porque na hora de entrar a questão da garantia, ele já fez uma vistoria lá no passado e ele já sabe mais ou menos a situação e ele quer viabilizar a venda daquele imóvel e tal. Então, as cartas de consórcio das próprias... vamos supor, se tiver um leilão, eu imagino, de outro banco, a carta da mesma instituição, né? Isso, da mesma instituição, acho que tem uma chance bem maior de dar para fazer. E óbvio que tem também, aí a gente teria que ver a parte dessa, se for de outra instituição, que é isso que a gente queria ver mais, se fosse de outra instituição, se a gente poderia dar um outro imóvel em garantia e tal, e aí conseguir fazer isso. Eu acho que tem algumas especificidades, depois talvez a gente traz um episódio mais específico disso, porque talvez no primeira e segunda praça seja alguma coisa mais complicada, porque você tem que obedecer as regras
de alienação fiduciária, mas a partir da terceira praça que continua se leiloando o imóvel, mas ela já não tem que obedecer aqueles prazos específicos, aquelas regras da alienação fiduciária, se torna mais viável, né? Então, isso, acho que vai bem por aí. Quando você tratou o imóvel sendo ele estando alienado à mesma empresa. Só que as administradoras de consórcio, elas têm CNPJs próprios. Então, toda empresa de consórcio obrigatoriamente tem que ser uma administradora de consórcio. Bem pontuado, bem pontuado. Então, o consórcio do Santander, o Banco Santander é uma empresa. O consórcio Santander já é outra empresa, porque a lei determina isso. A administradora de consórcio só é administradora de consórcio. A administradora de consórcio não é um braço de um banco. Pertence ao banco. Não, são empresas separadas. Então, se troca, sim, nesse caso, mas os dois pertencem ao Santander. Mas ainda assim vai ter que trocar o agente fiduciante aqui, o fiduciário. Então ele vai trocar, eu imagino que sim, mas eu fico imaginando que dentro por ser né, são empresas irmãs ali, são CNPJs diferentes, né? São CNPJs diferentes, mas são empresas irmãs, né? A mesma empresa ali. Então talvez tenha ali, não, você sabe a análise que foi feita, a avaliação do imóvel foi feita, se ela é fidedigna, se não é, você tem algum... Eu acho que é mais do que isso. Todo consórcio e todo financiamento, antes de pagar o bem, ele sempre aliena o bem. Isso é uma regra básica de qualquer produto financeiro. E o conflito de interesse se dá justamente aí, porque, teoricamente, quando existe uma ferramenta nos consórcios e nos financiamentos chamado interveniente quitante, ou seja, como é que um cliente ele tem um financiamento imobiliário e ele faz um consórcio para dar quitação no financiamento imobiliário, sendo que o imóvel já está alienado. Isso chama interveniente quitante, ou seja, existe todo um processo já existente no mercado em que a administradora de consórcio consegue alienar o imóvel antes de fazer a quitação junto ao banco. O banco ele permite essa alienação, ele dá à administradora de consórcio a permissão de alienar o imóvel para ter esse imóvel como garantia, então fazer a quitação da dívida do imóvel e simplesmente trocar. A alienação sai de uma instituição e vai para outra. Quando isso se dá por leilão, honestamente, eu não tenho o conhecimento, e aí é que eu digo que o conhecimento de vocês é tão valioso, eu não tenho o conhecimento se o imóvel que está sendo leiloado extrajudicialmente, se ele dá essa condição, se ele permite que a administradora de consórcio aliene para pagar o imóvel, entendeu? Esse é o X da questão. Quando existe um financiamento, nós já sabemos que essa permissão ela existe, porque é exatamente isso que está acontecendo no financiamento. Então, é uma certeza. Se tratando de financiamento da mesma instituição, quando isso já está previamente dito, é porque essa possibilidade ali naquele produto já está existindo. Agora, eu não sei se os bancos que são detentores da propriedade do imóvel permite isso para uma outra instituição qualquer que seja, ou outro banco ou outra administradora de consórcio. É algo que com certeza vale muito a pena nós estudarmos. Sim, sim. Entendeu? Agora, colocando um outro imóvel como garantia, essa probabilidade ela dá quase em 100%. Pois é. Porque o que importa para a administradora de consórcio e para o banco é a garantia. É isso. No final das contas, se você colocar outro imóvel em garantia, a única coisa que vai obstar ali é o prazo de pagamento. Então, assim, ajustando tudo isso, vendo que naquele leilão específico, se o prazo se ajustar com o prazo que o consórcio for te acreditar aquela carta, também está resolvido.
Eu acho que o leilão de imóveis, ele é um grande investimento. A gente já conversou sobre isso, né, Pedro? Ele é um grande investimento. Acho que isso vale a pena falar aqui, da minha parte como um profissional vendedor de consórcio. Vale a pena falar, na minha visão, a grande sacada é o cliente arrematar o imóvel do leilão e aí ele fazer um consórcio. Ele pode, existem formas, como a gente já tratou aqui, ele consegue deixar esse imóvel como garantia e ele consegue reaver o valor que ele arrematou o imóvel no leilão. E revender imóveis que foram comprados por leilão no mercado é algo com certeza, com cartas de consórcio, é algo com certeza muito lucrativo. Essa é uma informação, teoricamente, que talvez a gente não devesse dar aqui, mas eu posso falar com tranquilidade, porque o cliente interessado em leilão, ele é um cliente muito específico no mercado. Ele é um cliente muito técnico. Então, não tem problema. E ele tem que estar preparado, que é um outro fator também crucial. Então, ele tem que ser, além dele ter essa visão empreendedora que o imóvel de leilão proporciona a ele tem que ser preparado ou bem assessorado. Então, se eu não me sinto preparado, então eu me assessoro de pessoas que são preparadas, no caso da Smart Leilões, e aí eu tenho que estar preparado então para fazer esse bom negócio. Eu tenho que estar preparado também financeiramente. Então, é um cliente muito específico no mercado, porque ele tem que ter uma visão empreendedora, ele tem que ter uma segurança jurídica para ele não ter qualquer dor de cabeça e ele tem que estar preparado financeiramente para fazer tudo isso. São 3 requisitos bastante difíceis de se encontrar no nosso mercado. Então, eu posso dar essa informação aqui, porque eu sei que ela está muito direcionada nesse público. E o cliente, então, que arremata imóvel no leilão, ele pode utilizar o consórcio para devolver de forma muito mais rápida o dinheiro que ele utilizou no leilão, para devolver já antecipadamente o lucro que ele pretende obter no imóvel e ainda assim vende esse imóvel já alienado, porque isso é permitido em consórcio, ele pode transferir a dívida, o imóvel junto com a dívida, então ele entrega um pacote muito bom para o mercado, aonde todos ganharam. O comprador do imóvel fez uma compra do imóvel bom, a um preço justo, uma linha de crédito mais barata que o financiamento e com condições de pagamentos iguais ao financiamento, no que diz respeito à entrada que ele desembolsou e no que diz respeito ao valor mensal de parcelas. Ponto número 1. O comprador, vamos chamar ele, o cliente da Smart Leilões, fez um ótimo investimento, uma ótima rentabilidade, totalmente segura. A Smart Leilões ganhou porque ela vendeu uma assessoria. Então, na minha visão, esse é um ciclo totalmente virtuoso, onde todos os indivíduos desse ciclo ganharam e fizeram um bom negócio. Felipe, perfeito, cara. Você abordou aí, você já até se adiantou e abordou tópicos das 2 últimas perguntas que a gente tinha preparado, que é assim, a visão de que você não pode pensar, assim, a gente quer passar a informação completa para o nosso ouvinte da Smart Leilões. A gente quer ajudar ele tanto a fazer uma boa arrematação como fazer uma boa venda daquele imóvel arrematado. Então, para o cliente que pensa nesse todo, igual você está falando, esse público mais específico, que quer pensar na visão geral do comprar um imóvel barato e vender ele lá e lucrar, ele tem que ter essa visão de que o crédito ele é importantíssimo no mercado, né? A gente pode procurar depois estatísticas aí, mas quase todos os imóveis hoje são vendidos com uma linha de crédito financiado, consorciado e tal. Então, você
propiciar não só você comprar barato, mas você se munir de meios, que seria o consórcio ou financiamento, para você oferecer uma venda do imóvel financiado, é sensacional, porque às vezes a pessoa que quer comprar de você, ela não tem essa articulação de ir atrás de uma boa cota de consórcio, de ir atrás de um bom financiamento. Então, você já vai oferecer um pacote para ela. Você vai chegar, tá aqui, estou te oferecendo esse imóvel, está um bom preço, barato, e estou te oferecendo esse financiamento aqui. Eu vou repassar minha carta de consórcio, eu tenho uma carta aqui boa, contemplada, a minha carta já está alienada ali, eu só vou transferir. Enfim, você vai... Eu acho importantíssimo essa questão que você abordou, se você puder abordar mais um pouco para a gente isso, desse comercial, desse pacote, né, que você venderia para a pessoa, não é só o imóvel. O imóvel, o cliente que é investidor, ele tem que ter ciência se ele vai entrar no mercado de compra de imóveis de leilão ou fosse automóvel, ele tem que entender que a grande sacada do mercado é você saber vender. Essa é a pegada do imóvel do leilão, por exemplo. Ele vai comprar barato? Ok. Ele sabe que ele tem questões jurídicas importantes que ele tem que se precaver para que o imóvel do leilão não se torne uma dor de cabeça. Essa é a grande questão do imóvel do leilão. Ok também. Então, ele está ciente disso. Só que há uma outra questão que toda pessoa que quer investir em imóvel do leilão vai ter que se atentar, é que esse imóvel, se eu quero um retorno rápido, eu vou ter que vender ele. Bom, a pessoa pode até não vender, ela pode até falar, não, eu não estou comprando para vender, eu estou comprando para mim, eu vou morar, eu vou reformar. Ótimo, aí. Né? Aí ela não tem essa preocupação, mas no Quem faz contexto com dessa recorrência tem que ter essa preocupação de dar liquidez, né? De vender, de transformar em dinheiro de novo, né? Quem quer fazer do mercado de leilões uma fonte de renda tem que ter ciência que vender o imóvel é tão importante quanto comprar e saber que o imóvel não vai ter qualquer problema ali de posse e etc. Então, na hora de vender, a maioria das pessoas ela tem como saída o fato de que ela vai encontrar o cliente que vai visitar o imóvel, vai ir ao banco, aprovar o financiamento e o imóvel vai ser vendido através de financiamento. Isso é uma verdade? É uma verdade. Só que o mercado, ele tem grandes oportunidades nos imóveis que não têm facilidade de financiamento. São eles os imóveis mistos, os imóveis comerciais, são os imóveis, são os terrenos. Uhum. Então, todos esses imóveis têm linhas de crédito de financiamento mais difíceis, mais burocráticas. Nós temos uma linha de crédito de financiamento mais fácil, acessível, aos imóveis que estão dentro do SFH e do SFI, que é o Sistema Financeiro da Habitação e o Sistema Financeiro Imobiliário, que são esses imóveis que são verticalização de prédio, apartamentos novos, condomínios de casas germinadas, ou seja, são produtos das construtoras que estão casadas aos bancos. Existem uma série de leis que regulamentam esse tipo de financiamento e a linha de crédito é justamente mais acessível nesses produtos, porque a intenção é essa, a intenção é, além de gerar habitação, gerar o primeiro imóvel, é também de movimentar toda a economia através das construtoras, gerar emprego. Ok, isso automaticamente diminui a demanda, a procura nos imóveis que não atendem esses requisitos. São imóveis com edículas, imóveis que possuem mais de um imóvel no mesmo terreno. E aí esses imóveis, na maioria das vezes, eles são negados nos financiamentos.
O que não significa que muitas vezes eles não apareçam, por exemplo, no mercado de leilões, e eles aparecem a um bom preço. Só que na hora da revenda, o cliente que está buscando esse imóvel, ele sabe que ele não vai ter linha de crédito, ou ele tem uma linha de crédito mais burocrática, ou que exige mais entrada, ou que tem uma taxa de juros mais alta. E aí, eu estava conversando com outro cliente meu que está entrando no mercado de leilões, eu estava tratando desse assunto, e aí aqui o cliente, o que o mercado ele faz? Ele afunila o cliente. O mercado hoje faz isso. O mercado ele é ele tem uma boca muito grande, com milhões de clientes interessados, que vai afunilando um cliente para um único tipo de produto. É quando o cliente que quer comprar uma casa, quer comprar um imóvel maior, quer depois no futuro ampliar, ele não encontra alternativa de transformar esse negócio de fato no imóvel que ele sonhou, que ele imaginou que ele quer. E aí é o pai de família, é o Felipe que vira para a esposa e fala: amor, não vai ter jeito, a gente vai ter que comprar aquele apartamento de 2 dormitórios, 60 metros quadrados ou de 50 metros quadrados. Ele não queria, mas não é só uma questão de querer, é uma questão de viabilidade. Às vezes O mercado direciona, né? Não tem como, né? O mercado te direciona e faz você comprar, nem sempre é aquele seu sonho, mas é o que é viável naquele momento, né? E aí é que tá. E aí o cliente, ele tem uma questão de ter que ver para crer. O cliente, ele é muito nisso. A gente que é vendedor, que é da área comercial, tem que entender isso. Só que quando a gente está tratando de um investidor, nós não estamos tratando de uma pessoa no mercado de leilões que vai comprar um prédio e ter que vender 50 ou 100 unidades. Nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de um imóvel, 2 imóveis. E o mercado é mais do que suficientemente grande para quando você tem uma boa oportunidade, um bom negócio, você encontrar o cliente específico que está procurando aquela oportunidade. Que oportunidade é essa? Era o cliente que quer comprar um imóvel daquele jeito, ainda que ele vá adaptar alguma coisa naquele imóvel, conforme a característica, a necessidade dele, só que ele encontra o imóvel com a metragem que ele queria, na localização que ele queria e o principal, ele encontra um negócio que permite a ele ter crédito, ou seja, ele não precisa chegar e pagar à vista. Então, o cliente arrematou o imóvel que vale 500 mil por 300. Ele pensa, nossa, vou vender pelos 500 e vou faturar uma ótima grana. Em um ano e meio, eu vou ter aqui a rentabilidade maravilhosa. O que acontece? Ele compra o imóvel e bota no mercado. O imóvel não vende. Por que não vende? Não vende porque qual é o cliente que está preparado para pagar o que o financiamento vai exigir dele? Você entendeu? Então, ele não compra, porque o cliente vai lá no banco e aí ele está fora da SFH, o SFI, aí o cara tem que ter a renda de 15 mil, junto com a esposa, mas quando ele tem essa renda, a taxa de juros vai lá para cima, ainda que ele não tenha que ter uma entrada tão grande. Quando ele pega todos os fatores, ele fala, putz, não é muito a pena. Aí ele vira para a esposa dele e fala, amor, a gente vai ter que comprar aquele apartamento. Tudo bem, é um bom apartamento. Cara, perfeito. Acho que a gente arremata a nossa entrevista com você com chave de ouro, porque, assim, ao longo da entrevista a gente abordou a questão do consórcio ser viável ou não, para viabilizar a sua arrematação, você se alavancar e tal para arrematação. Só que agora a gente está finalizando com chave de ouro. Eu acho assim, presta atenção, quem estiver seguindo a gente aqui até agora, porque o consórcio, ele vai servir também para viabilizar a venda do seu imóvel. Então, se você começou lá arrematando, você tem que projetar também como fazer aquele seu bem que você arrematou ser viável no mercado. Você tem que fazer ele ser financiável, crédito, né? E principalmente o que você falou é uma dica
que vale para todos, até para sistema financeiro habitacional e SFI. Talvez você, com uma boa carta, você vai conseguir oferecer para o seu cliente uma condição melhor de financiamento, de consórcio, de taxas. Só que para quem está arrematando terreno, é muito comum terreno, lojas comerciais, estabelecimentos comerciais, não tem crédito tão fácil no financiamento. Então, você viabilizar esse crédito para o seu cliente, você vai estar aumentando sua margem de lucro. Então, assim, achei essencial, achei top essa conversa nossa. Você abre, acho que, a cabeça de quem está nos ouvindo, na nossa cabeça. E, assim, da minha parte, quero aprofundar ainda mais nessa questão. É bom que a gente estabeleceu essa parceria aí, porque eu acho que a gente tem muito a aprender com você, com o canal Felipe Consórcios. Da minha parte, eu me proponho a ir pesquisar cada vez mais especificamente a aplicabilidade de consórcio. Tanto, será que existe uma brecha nos casos judiciais? Nós vamos estudar e nós vamos ver. Nos casos judicial não tem, né? Acho que nós vamos ver, nós vamos buscar. Eu também, por enquanto, não vejo. Agora, nos extrajudiciais, nós vamos ver, talvez, cada administradora de consórcio, cada banco que está levando, ou administrador de consórcio que está levando aquele bem a leilão, pode tratar de um jeito. Nós vamos passar em cada uma. Você também aí que tem vários clientes e tal, já pode ir dando feedback para a gente, que nós vamos depois, no futuro, a gente vai ter uma nova conversa assim, para dar uma informação bem detalhada para o pessoal, viu? Eu não sei, Renan, Pierre, se vocês quiserem fazer alguma ponderação, mais alguma pergunta, mas para mim eu já estou muito feliz pela nossa entrevista. Eu só tenho a agradecer ao Felipe aí, é um universo, né? Cada tópico, né, que a gente vai trabalhar no mercado imobiliário, você vê que é um mundo por trás, né? Então o consórcio aí mostrou, né? Assim, a gente conhece superficialmente, eu particularmente não domino essa parte do consórcio, e quando conversa com você, um profissional experiente, já está há muito tempo no mercado, a gente vê que a gente tem muito que aprender. Eu acho que da próxima conversa, certamente, a gente vai estar mais detalhado, até para trazer isso especificamente para o leilão, porque eu acho que isso que é importante, né, para quem segue aqui a Smart Leilões, é saber como que o consórcio aí se aplica aos leilões. Então, eu só queria te agradecer, Felipe, muito obrigado aí pela conversa, foi muito bacana, foi umas 2 horas de aprendizado aqui, muito legal mesmo. Obrigado, viu? Agradeço, eu que agradeço. Eu também só agradecer ao Felipe por ter compartilhado essa experiência, porque a gente lê muito teoria, mas assim, às vezes falta um pouco de prática, e o Felipe, com seus anos de experiência prática, sobre nos passar muito conhecimento para todos nós, e tenho certeza que esse vídeo aqui vai levar muito conhecimento para quem está entrando nesse mundo aí e está querendo conciliar aí a aquisição do seu imóvel, utilizando o consórcio como ferramenta ou para adquirir ou para até alavancar futuros investimentos. Então, achei sensacional, agradeço novamente por ter disponibilizado seu tempo e desejo sucesso aí, seu canal aí que cresça cada vez mais e continue sendo sempre aí o melhor e o maior canal de consórcio da Até aproveitar, Felipe, internet. Você tem outros canais ou você só utiliza o YouTube? Você pode anunciar aí no final do vídeo aí para quem quiser seguir, aprender sobre mais. Felipe Consórcios, dá um Google, aí vai achar a gente. Graças a Deus a gente chegou primeiro, né? O Felipe é um nome comum no Brasil, então a gente chegou primeiro. Então. Felipe Consórcios no Facebook, Felipe Consórcios no Instagram e no YouTube. Vai encontrar a gente no Google+, todas as redes sociais nós estamos, Twitter, todo. Clicou Felipe Consórcios, vai me achar ou vai achar a nossa empresa. Perfeito. Bacana. Galera, então é o seguinte, segue o canal do Felipe, se inscreve aqui no canal nosso também da Smart Leilões, dá uma curtida aí e continua seguindo a gente, que a gente vai continuar passando muito conteúdo bom para vocês, sempre buscando os melhores especialistas nas áreas que se envolvem com o leilão de imóveis. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Um abraço, galera.